Olá, me chamo Regiane Oliveira, sou da 6ª turma de Medicina da UEMS e hoje apresento o trabalho de FC4, ministrada pelo professor Dr. Antônio Grande. Hoje trataremos sobre o assunto de agentes antiplaquetários e anticoagulantes para a hipertensão. Mas afinal, o que é hipertensão? De maneira bem sucinta, de acordo com o Ministério da Saúde, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Esse valor ele pode ser igual ou maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Isso faz com que o coração tenha que ter um esforço maior para bombear esse sangue de maneira correta no corpo. Mais de 1 bilhão de adultos entre 30 e 79 anos têm hipertensão arterial, o que a torna uma questão de saúde pública. Aliados a isso, as principais complicações da pressão sistêmica arterial, a doença coronariana, o acidente vascular isquêmico, a doença vascular periférica, elas estão relacionadas diretamente à trombose e não à hemorragia como se pensava. Dessa maneira, é importante investigarmos a terapia antitrombótica na prevenção de complicações em pacientes com pressão elevada. Assim, para responder a essa relação, é necessário realizar uma pesquisa baseada em evidências, respeitando a hierarquia que traz em nosso topo a revisão sistemática com a maior confiabilidade entre os seus estudos. Dessa forma, pelo meio do acrônimo PICO, é formulada uma pergunta de pesquisa que irá orientar uma estratégia de busca ampla que deverá ser traduzida para diversas bases de dados, como a PubMed, a Medline. Então, a revisão sistemática escolhida foi a da Cochrane, de 2022, que traz como título Agentes antiplaquetários e anticoagulantes para a hipertensão. A pergunta clínica ficou assim: os medicamentos antitrombóticos previnem as complicações e mortes relacionadas à trombose em hipertensos? O PICO, adultos hipertensos, o I, medicamentos antitrombóticos, o C, o placebo, e o desfecho, a redução de complicações e mortes por trombose em pacientes com hipertensão. Os objetivos do estudo: conduzir uma revisão sistemática da terapia antiplaquetária e anticoagulação em pacientes com a pressão elevada, incluindo ela de maneira isolada ou em conjunto, e avaliar esses efeitos desses antiplaquetários no total de mortes ou eventos trombóticos graves ou ambos nesses pacientes versus o placebo ou o tratamento ativo. A metodologia usada pelo trabalho. As bases de dados pesquisadas foram a Cochrane Hypertension, a Cochrane Central de Registros, a Medline, a Embase, a Organização Mundial de Clínicas de Registros e a Nacional dos Estados Unidos de Registros também. Isso foi pesquisado até janeiro de 2021. Foram 6 ensaios incluídos, com mais de 60 mil participantes. Os ensaios clínicos randomizados eram simples ou duplo cego, lembrando que os critérios de seleção deles, os pacientes tinham que ter a PA elevada, com uma duração igual ou maior que 3 meses e tivesse a comparação entre a terapia antitrombótica com controle ou outro tratamento ativo. A coleta de análise de dados deles avaliaram os riscos e benefícios desses agentes, calculando o word duration, isso acompanhado pelo intervalo de confiança de 95%. Além disso, esses autores avaliaram o risco de viés dos estudos incluídos e aplicaram diretamente nos critérios da GRADE para graduar essa certeza dessa evidência. Assim, os desfechos ficaram: desfecho primário, a avaliação da redução de eventos de mortalidade pela ação trombólica, e além disso, o desfecho secundário, verificação da redução de eventos cardiovasculares não fatais. O trabalho em si, ele traz 2 riscos de viés, um geral e também o que apresenta em cada estudo. Isso faz com que apresente um maior ou menor risco dependendo do estudo. Todos os estudos aqui é possível observar que eles apresentaram um risco pouco claro de viés e 2 deles apresentaram um alto risco devido a dados incompletos na pesquisa. Isso acaba influenciando diretamente nos resultados, o que não é bom para a pesquisa. Aplicando isso no GRADE, ele vai atribuir níveis de evidência e vai classificar a força da recomendação para as questões de saúde. Esse nível de evidência ele vai representar a confiança na informação utilizada, podendo ser nível alto, moderado, baixo e muito baixo. Aqui é possível ver que praticamente todos apresentaram um nível muito baixo e certamente a categoria apenas que apresentou foi os sangramento maiores, que houve uma alta evidência no GRADE. Agora, analisaremos o forest plot. Ele representa visualmente os resultados da análise estatística dos estudos científicos. É possível observar esse eixo vertical central, ele é chamado de risco relativo 1. Também existem os eixos horizontais que identificam o intervalo de confiança e são preenchidos pelo tamanho do efeito. No caso, nesse gráfico, é possível observar no terceiro quadrado menor esse eixo horizontal. Quando esses eixos eles não cruzam o eixo relativo, dizemos que tem uma diferença estatística entre a intervenção e o placebo. E no final, é possível observar em preto esse diamante que funciona como uma sumarização desses eixos verticais dos estudos.
Nessa primeira análise aqui, entre a aspirina e o placebo, como desfecho total para a mortalidade, é possível ver que o diamante ele apresenta tangencialmente ao eixo vertical, não ultrapassando, o que confere que não há uma diferença estatística em usar a aspirina ou placebo nesse evento. Em relação a esse segundo gráfico, entre a aspirina e o placebo quanto aos eventos cardiovasculares não fatais, é possível observar que a aspirina teve um fator positivo em relação ao placebo, de acordo com a sumarização desse diamante que não atravessou o risco relativo e nem tangenciou. No próximo análise, em comparação ao OAS e o clopidogrel, no total de mortalidade, é possível observar que novamente o diamante se manteve tangencial ao eixo de risco relativo, o que confere que também não há diferença estatística entre usar aspirina ou clopidogrel na totalidade de mortes por questão trombótica em relação a pacientes hipertensos. Por último, em relação à aspirina e à varfarina, também no desfecho total de mortalidade, é possível observar que o diamante ele se mantém tangencial aos dois estudos, quanto à aspirina e à varfarina, também não trazendo uma diferença tão grande estatística em usar o placebo ou aspirina. Além disso, é possível observar que o fator heterogeneidade não foi aplicado. A conclusão do estudo, enfim, foi que não há evidências de que a terapia antiplaquetária na prevenção tem efeito na mortalidade em pacientes com a pressão elevada, só que também são necessários mais ensaios clínicos randomizados dessa terapia antitrombótica, incluindo os agentes mais novos e a documentação completa de todos os benefícios e malefícios em pacientes com a pressão elevada. Desde já, muito obrigada.